Ok, então já iniciamos aí a nossa gravação, né? Vamos olhar para o nosso texto desta semana. Estamos meditando no Pai Nosso e agora vamos olhar aqui para a sexta petição. E só lembrando isso, né? Que talvez se você for ler algum comentário, algum estudo sobre o Pai Nosso, em alguns estudos, é, eles vão dizer o seguinte, que o Pai Nosso tem apenas 6 petições. E aí eles juntam, né, Mateus 6,13 como uma única petição. Nós estamos seguindo aqui uma outra direção, considerando no verso 13 duas petições, né, considerando o Pai Nosso como tendo 7 petições. Então, vamos olhar apenas a primeira parte é, do verso 13 hoje, a segunda parte, se Deus permitir, na próxima ocasião. Mas aqui no iniciozinho do verso 13 a gente tem essa, essa súplica, né? E não nos deixes cair em tentação, né? O restante a gente trata no próximo encontro, mas basicamente aqui é essa ideia da tentação, é o fato de do Senhor mostrar ou descrever para a gente essa realidade, né? Ou seja, nós realmente estamos rodeados de tentações. Aqui a gente tem uma palavra que é muito desafiadora, a palavra que é uma palavra que comunica a ideia de teste, de tribulação e de tentação. Então, tanto pode significar tentação, no sentido de um encaminhamento para um erro, né, para o próprio pecado, como também pode significar transmitir essa ideia de tribulação, né? É aquele momento de provação que a gente passa, de dificuldade que a gente passa, e que acaba realmente sendo um período de teste. Cada provação é, de certa maneira, um teste para a gente, né? E tem um servo de Deus que afirmou que o objeto dessa petição não é realmente que sejamos preservados, vamos dizer assim, da tentação, e sim protegidos na tentação. Ou seja, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós seremos tentados, e o que a gente precisa é de que Deus nos guarde, nos proteja quando nós formos tentados. É, não existe possibilidade de não sermos tentados, né? Enquanto passarmos pela vida, nós seremos tentados e precisamos de proteção. E é interessante isso, que a ideia aqui é não que nós sejamos poupados, mas que Deus nos ajude a vencer a tentação, né? Quando olhamos para essa expressão ainda, essa petição, em algumas traduções, ainda surge algo bem difícil para alguns entenderem, né? Especialmente aqueles que usam a revista e corrigida, porque lá vai, ao invés de constar assim, e não nos deixes cair em tentação, na revista e corrigida diz assim, e não nos induzas à tentação. Fica bem enigmático isso, né? Em outra tradução, a de Frederico Lourenço, consta assim, não nos leve para sermos postos à prova. Porque tem um verbo, né, que é traduzido aí na nossa revista e atualizada, como deixar, não nos deixes cair, né? Então traduz aí como deixar. Mas esse verbo ele tem um sentido, na verdade, de trazer ou conduzir para um estado. Então a petição é essa: Deus, não nos conduza para esse estado, né? E isso para o cristão contemporâneo não é muito fácil de compreender, né? Mas Lutero já dizia isso. Ele dizia que existiam 2 tipos de tentação. A primeira, de acordo com Lutero, é aquela tentação que tem esse potencial, né, de provocar ódio, de provocar amargura, desengano, impaciência. E especialmente ele fala dessa situação em que Deus envia as pessoas ou permite que as pessoas passem por algum tipo de infortúnio ou até mesmo conduza as pessoas para uma situação de prosperidade na qual elas são tentadas ali a se esquecerem de Deus. Então, tanto as tribulações como também a riqueza podem gerar ocasiões, vamos dizer assim, de uma inclinação do coração realmente ou para a amargura, ou para a impaciência, ou para o esquecimento de Deus, né?
Existe também, de acordo com Lutero, aquela outra tentação que é a proveniente do nosso próprio coração, e que normalmente é aquela incitação à impureza, à luxúria, à soberba, à avareza, à vaidade, e tudo aquilo que nos agrada quando se faz a nossa própria vontade. Então, Deus consente que o homem seja tentado ou seja provado, e esse consentimento é dado para que o homem aprenda a conhecer a si próprio, ou seja, na tentação nós aprendemos muito sobre o nosso próprio coração, não apenas sobre a nossa fragilidade, mas também sobre a nossa maldade, né? O pecado que habita em nós, né? E nesse sentido, a tentação também nos dá uma oportunidade para que a gente conheça o Senhor, para que a gente invoque a Deus nesses momentos e receba dele aquilo de que necessitamos, né? Vamos dizer assim, para vencermos essa tentação ou passarmos por essa provação. Quando nós somos tentados ou quando nós passamos por provação, nós podemos responder a Deus com gratidão, com louvor, com obediência, podemos aguardar a providência e o livramento de Deus, ou a gente pode, diante dessa situação, responder com murmuração ou com rebelião, né? E quando a gente se rebela, a gente se afasta de Deus. Um servo de Deus que há pouco tempo atrás foi chamado para a glória, né? O Tim Keller, ele escreve sobre esse texto, ele diz o seguinte: a tentação, no sentido de ser por ela provado e testado, não só é inevitável, como desejável. Olha só, ele diz que a aprovação e a tentação, ela, de certo modo, é desejável. Em que sentido? Olha o que ele diz. A Bíblia fala de sofrimento e dificuldade como uma fornalha em que muitas impurezas da alma são refinadas. E nós ganhamos mais autoconhecimento, humildade, fé e amor. No entanto, entrar em tentação, como o próprio Jesus apontou lá em Mateus 26:41, é acalentar e considerar a possibilidade de ceder ao pecado. Então, uma coisa é passar pela provação e aí, nesse processo, amadurecer no nosso conhecimento, na nossa dependência de Deus. A outra coisa realmente é a gente ceder ao pecado. Então, ceder ao pecado realmente é errado e a gente precisa suplicar ao Senhor que não permita que nós cedamos, vamos dizer assim, né? O próprio Keller também cita Calvino, e olha como Calvino e Lutero estão próximos aqui, né? Porque Calvino também relaciona duas categorias de tentação: a tentação da direita e a tentação da esquerda. De acordo com Calvino, da direita vem riquezas, poder e honras, tentando-nos com o pecado de pensar que não precisamos de Deus. E da esquerda vem pobreza, desgraça, desprezo e aflições, tentando-nos a nos desesperarmos, perdermos toda esperança e nos distanciarmos com raiva de Deus. E ele prossegue: tanto a prosperidade quanto a adversidade, portanto, são testes dolorosos, e cada uma delas traz o respectivo conjunto de tentações que nos afastam da confiança em Deus e nos levam em direção a centrar a vida no próprio eu e em nossos desejos ilegítimos por outras coisas. Então, nesta sexta tentação, nós estamos clamando, né? O que a gente está pedindo a Deus nessa petição é o seguinte: quando eu passar pela tentação, ó Deus, não me deixe cair. E realmente, quando ele nos orienta a isso, quando o próprio Senhor inclui, né, nesta oração, esta petição, realmente ele está entendendo: vocês passarão por tentação. Vocês serão atacados, vocês serão testados pelas tentações. E é importante essa nota, porque alguns não admitem que são tentados, né? Alguns crentes confundem a tentação com o pecado em si. Então, eles pensam mais ou menos o seguinte: puxa, eu não posso dizer ou admitir que eu sou tentado, porque significa com isso que eu estou admitindo que eu estou pecando. E a tentação não equivale ao pecado, né? Então, a gente precisa entender isso. Todo crente realmente ele vai ser, em um momento ou outro, premido, né? Vai receber aquelas insinuações ali, mais ou menos como a gente vê naqueles filmes, né? Aqueles desenhos animados em que aparece um anjinho, um diabinho ali do lado da cabeça do indivíduo, né?
mas, na verdade, a gente vai passar por essas situações em que somos tentados, né? Então, a gente precisa admitir, realmente, eu sofro as tentações. Outros já assumem uma posição bem diferente, né? Eles são assombrados pelas tentações. Eles não apenas têm aquela consciência de que passam por tentações, mas nem conseguem dormir direito, ou trabalhar direito, ou comer direito, porque estão o tempo todo ali lutando realmente com as tentações e às vezes se sentindo extremamente ameaçados e intimidados pelas tentações, né? A gente lê aquela situação dos soldados de Israel em 1 Samuel 17:24, quando apareceu Golias e fez aquelas imprecações ali diante do exército de Israel, e os soldados ficaram encolhidinhos ali, todo mundo com medo do gigante Golias. Algumas pessoas, quando pensam nas tentações, se sentem intimidados de uma maneira muito semelhante, né? Quem é que pode desafiar esse gigante da tentação, né? Quem é que pode altaneiramente ir à frente ali do pelotão, como Davi fez, e lançar aquela palavra de desafio, né? Olha, eu estou indo, eu estou lutando com você em nome do Senhor, como Davi fez lá em 1 Samuel 17:45-47. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo para a gente aqui é exatamente essa graça de nós suplicarmos ao Senhor, reconhecer a tentação, mas reagir à tentação, contra-atacar a tentação com a oração, né? Sozinhos nós não temos nem capacidade, nem força de vencer o pecado, mas nós podemos e devemos recorrer a Deus para sermos socorridos por Deus. O salmista, lá no Salmo 119, no verso 133, ele pede isso, né? Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. É uma maneira de expressar diante de Deus algo muito semelhante ao que o Senhor está ensinando aqui em Mateus 6,13. Se em Mateus 6,13 a gente diz, não me deixe cair em tentação, aqui a gente está dizendo, Senhor, que a iniquidade não me domine. E o tempo todo, quando a gente lida com a tentação, a gente deve lembrar-se da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Lá diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é interessante isso. Deus nos concede isso que é chamado aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10. Deus nos concede livramento, né? E como é que ele nos dá esse livramento? É interessante que ele nos dá o livramento em resposta a esta sexta petição. Deus é o nosso libertador, vamos dizer assim, e nessa sexta petição, nós estamos pedindo a Deus que aplique em nós aquela libertação que o próprio Jesus Cristo mencionou no Evangelho de João. João capítulo 8, né? Lá o Senhor disse o seguinte, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8, 34 até 36. Então, a ideia aqui é essa, né? Nós queremos desfrutar dessa comunhão da casa do Pai, essa comunhão eterna, né? E nós queremos desfrutar dessa comunhão dentro dessa casa como filhos do Pai. E os filhos, como diz Jesus Cristo aqui, eles não podem ser escravos. Os filhos agora foram libertos, né, pelo próprio Redentor. É nesse sentido que a gente vigia em oração, né? A gente faz uso da oração. A gente vai entendendo aqui por que os antigos diziam, né, que a oração é um meio de graça. Especialmente a gente faz uso da palavra de Deus e da oração para que a gente não seja vencido pelas tentações, né? Essa é a ideia desta petição. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 26:41, né? Quando ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, por conta da fragilidade, né, de nós ainda estarmos vivendo nesse estado em que estamos sujeitos ao pecado ainda, somos influenciados pelo pecado, nós precisamos orar ao Senhor, precisamos colocar diante dele esta petição. Então, nós podemos e nós devemos expressar humildemente diante de Deus: Paizinho, não me deixe cair, né? Segura a minha mão, ajuda-me. E esses que procedem dessa maneira, esses que recorrem ao trono celestial, recebem de Deus esses recursos, né? Recurso de livramento, o recurso de graça, o recurso do seu poder, né? Para que possam desfrutar, vamos dizer assim, do socorro de Deus e da ajuda de Deus quando passam pelas provações e pelas tentações, né? Nós vamos orar nesse sentido, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, para que Ele nos guarde e nos ajude nesse sentido. E vamos também ter uma oportunidade para orar uns pelos outros, né? Vamos compartilhar os nossos pedidos de oração. Eu vou. Pastor, Sim. já me lembrou aí só um texto interessante, que é Aham. Romanos 3, que fala que nós nos gloriamos nas tribulações. É assustador isso, né? E a tribulação produz perseverança, experiência, a esperança, né? É bem o que o senhor falou. É isso. Você tem esse aspecto, né, em que a provação, a dificuldade, a tribulação, ela traz para a gente, ela abre porta, né, Hum, para amadurecermos em Cristo e sermos fortalecidos e consolidados aí na nossa esperança nele, né? É isso é. mesmo. É algo que só a graça de Deus produz realmente em nós, né? Vamos orar sobre isso. E eu quero perguntar também se algum de vocês tem algum pedido para a gente compartilhar, mas antes do compartilhamento, deixa eu só interromper aqui a nossa gravação para a gente poder conversar privativamente.